E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo hoje está começando de uma maneira um pouco diferente, o cenário também está diferente. Quero exibir a minha nova escrivaninha, que eu gostei muito da minha nova aquisição. Ela vai ser o fundo dos meus vídeos a partir de agora. Ou até eu cansar dela no fundo dos vídeos. Conta pra mim, o que tu faz com os erros que tu comete? Tu só esquece eles, finge que nunca aconteceu, ou tu aprende com eles? Oi, eu sou a Verônica e esse aqui é o meu canal, onde falamos sobre coisas úteis do dia a dia, produtividade, como otimizar nossa rotina e mais um monte de coisas úteis. Mas e aí, qual é a tua resposta? Tu costuma aprender com os erros que tu comete durante a tua vida, o teu dia, ou prefere fingir que nada aconteceu, que tá tudo bem? Eu já fui a pessoa que prefere esquecer o erro, fingir que nada aconteceu, porque muitas das vezes os nossos erros são vergonhosos, a gente não quer nem lembrar deles, porque sente que a nossa necessidade de autopreservação foi quebrada, foi violada de alguma forma por nós mesmos. Eu tive alguma atitude que foi vergonhosa, que eu considero um erro. Eu vou colocar dentro de um pote e tampar aquela minha atitude e jogar no lixo, fingir que nada aconteceu nunca, esquecer, ou eu vou aprender com aquele erro, aquela atitude equivocada, para não cometer mais. Esse é o X da questão das pessoas que progridem e das pessoas que ficam patinando no mesmo lugar. Se a pessoa esquece o erro, ela deixa pra lá, ela tende a cometer o erro novamente porque, esqueceu. Não parou para pensar naquele erro, para tirar uma lição daquele erro. Então, o que se anulou da mente dela, ela vai lá e comete a mesma coisa. Isso costuma prejudicar muito as pessoas, em sua grande maioria, porque quase ninguém tem o hábito de parar para refletir sobre uma atitude que teve, que não foi benéfica, que não foi autopreservativa, digamos, para sua própria imagem. A gente prefere esquecer. Varre para baixo do tapete e acabou. Não existe mais aquela atitude, nunca aconteceu, não lembro. Mas como eu disse, é isso que define quem vai progredir e quem vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Por que isso define quem vai progredir e quem vai ficar no mesmo lugar? Se eu paro para refletir sobre um erro que eu tive, uma atitude equivocada, eu vou conseguir extrair alguma coisa boa daquele erro, daquela escolha que não foi tão boa. Às vezes os nossos maiores ensinamentos na vida vêm de um erro que a gente parou para refletir e não simplesmente jogou para baixo do tapete. E muitas vezes quando a gente faz isso, de jogar para baixo do tapete, aquela coisa, aquele erro, aquela atitude, fica em segundo plano na nossa mente, só que não de forma positiva. Ela não fica ali para ser refletida, ela fica ali para nos alfinetar, digamos, para nos incomodar, para causar o auto-julgamento, mesmo que em segundo plano. Observe como o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia para fazer coisas úteis, como, por exemplo, começar a fazer um exercício, começar uma rotina da leitura, mas ele consegue gastar energia para ficar pensando em segundo plano, é um erro que a gente teve, para nos auto-julgar. Não é curioso e um tanto besta da parte dele? E quando cometemos um erro, a primeira atitude que a gente tem, caso queira refletir sobre isso, é o auto-julgamento. A gente não quer se auto-julgar. Por isso que a maioria das pessoas acaba jogando aquele erro para baixo do tapete e acabou. Não existem mais motivos para o julgamento. Mas a verdade é que é necessário passar por esse primeiro julgamento para começar a entender por que aquele erro aconteceu e pensar o que se pode tirar de positivo dele. E caso não tenha nada para tirar de positivo, simplesmente parar e pensar, não vou cometer mais esse erro. Não tem nem por que cometer o erro. Se eu tinha alguma curiosidade de alguma coisa que acabou sendo um erro, tudo bem, matei minha curiosidade, não vou mais errar. Já sei que isso é um erro, não vou mais errar. Mas é muito necessário que a gente reflita sobre isso. Porque senão aqueles erros jogados para baixo do tapete, no final da nossa vida, talvez nem no final, no meio, vai virar uma montanha. Aí sim, não tem como organizar, como tirar lições, porque já foi errado, já foi até mesmo esquecido. A maioria deles vão ser esquecidos. Por isso que eu sou defensora do desenrolar dos erros. Fiz alguma coisa equivocada? Beleza. Vou lá e consertar o meu erro, caso seja consertável. Tem uns que não são. Alguns dos erros vão só ser refletíveis. Nossa, eu tô inventando muita palavra nova. Ou talvez existam e eu não conheço. O erro tá aí para aprender. Se a gente não erra, a gente não aprende. Mas também, por outro lado da moeda, o medo de errar, às vezes, acaba atrapalhando o sucesso da pessoa. Mas isso são em casos da busca pelo sucesso, pela grandiosidade, por um objetivo. Às vezes a gente não começa algo por medo de errar. Aí se eu errar, e eu contei para alguém que eu estava atrás de determinado objetivo, que eu acabei errando, eu posso ser julgada. Caso eu não tenha falado para ninguém que eu estou atrás daquele meu objetivo, e eu acabe errando, eu vou me auto-julgar, querendo ou não. E esse auto-julgamento pode ser, talvez, a desistência
de algo que poderia vir a ser algo muito produtivo, algo de muito sucesso. Então é muito importante aprender com os nossos erros. E aquele erro que eu cometi ali, tentando buscar o meu sucesso, eu vou tirar lições dali. Agora eu sei o que não fazer. Antes eu não sabia. Antes eu fui com todas as minhas ideias da teoria para cumprir um objetivo, para cumprir uma meta. Agora eu sei que aquilo que eu fiz primeiro não dá certo. Aquilo ali foi um erro. Mas foi um erro que vai ser estudado para não ser repetido. E agora eu tenho mais 99 opções. Eu posso errar uma segunda vez, eu posso errar uma terceira vez, mas aí são erros visando acertar. Mas em todos os erros da vida eu acredito que exista 1% de acerto. Porque se a gente tirar algo com proveito daquilo ali, não vai ter sido um erro por completo. Se eu errei, é porque eu tentei. Claro, não estou defendendo os erros ruins. Esses aí é só olhar e dizer, não vou mais repetir. Mas os erros que a gente comete tentando acertar. Se a gente erra, se a gente dá um passo em falso, é importante revisitar aquela atitude para ver o que tem de bom nisso, no que a gente fez, porque alguma porcentagem tem que ter. A gente teve aquela atitude visando acertar. Então, se a gente não conseguiu o objetivo, pelo menos alguma coisa de útil ali deve ter, né? Deve existir. Então é importante revisitar essa atitude, retirar o que tem de bom e concentrar para fazer uma nova tentativa. Isso só em caso de projetos. Muitas das pessoas desistem no primeiro erro, e esse é talvez o pior erro que exista na humanidade. Desistir na primeira tentativa. Se não deu certo, não quero mais. Um bom exemplo disso é Thomas Edison, que fez, eu acho que 10 mil tentativas antes, ou mais ou menos, não sei ser exato, porque foram muitas invenções, muitas tentativas para uma invenção. Eu me refiro à descoberta da lâmpada elétrica, nesse caso. Então ele fez inúmeras tentativas e errou em várias delas, mas foi vendo o que não dava certo para não repetir e não errar de novo. E é essa a mentalidade que a gente tem que ter. O aprendizado com os erros, eu acho que é talvez o nosso maior professor hoje em dia. Não só hoje em dia, né? Sempre foi. Mas a maioria das pessoas não para analisar essas atitudes equivocadas, seus erros, enfim. Então aquele erro acaba sendo só tempo jogado fora, porque não se tirou nenhuma lição dele, nada. Não foi aproveitado para nada, porque não se parou para refletir sobre ele. Bom, o vídeo de hoje era esse, e hoje vocês conheceram mais de perto o meu microfone, porque estamos em um impasse em relação ao som, porque se eu colocar no celular ele fica longe de colocar aqui, na gola da blusa, que é o lugar dele fica baixo e abafado o som. Então, né, tentamos do jeito que dá. O tema era esse, espero que agregue na vida de vocês e que motive vocês a aprender com os próprios erros, assim como eu tenho tentado fazer.